Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Hoje, mais um dia de reflexões importantes. Por meio dessas reflexões diárias, vamos desbravando as experiências terrenas com uma consciência mais crítica, não é mesmo? Vamos, por meio dos estudos, nos tornando mais atentas e mais atentos aos obstáculos que encontramos e principalmente em relação às facilidades que vivemos. Por isso entendemos que refletir sobre o sentido de simples e ignorante, nossa, condição de seres humanos no início da nossa vida espiritual, é fundamental para nos reconhecermos. Quem somos nós? Quem sou eu hoje? Sabemos que discutir sobre esse tema, corremos o risco de ficarmos aqui horas e horas a refletir, não é mesmo? Não esgotaremos o assunto, mas procuraremos provocar algumas indagações. No livro O Livro dos Espíritos, na questão 115, podemos analisar que Deus nos criou simples e ignorantes. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. E na Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, aprendemos que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus criou o espírito que habita o corpo humano segundo a sua imagem e semelhança. Não é o nosso corpo físico, corpo humano, o corpo do homem, que foi criado segundo a imagem e semelhança divina. Acho que isso a gente precisa estar tomando consciência, estar aprendendo. Porque foi o espírito que somos e que hoje está vivendo essas experiências terrenas nesse corpo físico humano, enquanto um ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança. Ele também criou o nosso corpo, mas o que ele criou a sua imagem e semelhança foi o nosso espírito, fomos nós. E enquanto ser humano, esse corpo físico é provisório. Isso a gente já sabe. Não sabemos? Esse corpo físico abriga o espírito que somos nós e que é a imagem e semelhança divina. Entende? Então, esse espírito que somos nós foi criado simples e ignorante. E como não estamos no início da nossa vida, porque estamos aqui no mundo de provas e expiações, justamente no momento de transição do planeta terreno e de nós mesmos, acreditamos que já saímos da condição de simples e ignorantes conforme fomos criados. Nessa linha de raciocínio, podemos destacar que Deus criou a vida espiritual e nos proporciona diferentes oportunidades para vivermos diversas experiências visando a nossa evolução. Percebe como é profundo esse tema? É bastante profundo, mas a gente está tocando em alguns pontos que são fundamentais. Então, foquemos na ideia de que Deus nos criou simples e ignorantes. Nós não podemos ser mais simples e ignorantes. Simples e ignorante era a nossa condição no início da nossa vida espiritual. Simples do ponto de vista moral, que pode ser entendido como ingenuidade, mas também humildade. E podemos trazer também sob o ponto de vista de sermos únicos, simples do ponto de vista da individualização
do princípio vital. E ignorante do ponto de vista intelectual, porque era preciso e ainda é necessário que desbravemos os conhecimentos morais, filosóficos, científicos. Outra questão para entendermos o sentido de simples e ignorante é que Deus nos criou para a perfeição, para sermos espíritos perfeitos. E por isso Ele teve o cuidado de implantar em nossa consciência os seus mandamentos, os seus ensinamentos e em nosso coração as suas virtudes. Isso significa que fomos criados simples e ignorantes para a perfeição. Porque temos em nosso espírito, em nosso eu divino, o registro dos mandamentos de Deus e das virtudes divinas. E isso já nos coloca num caminhar de perfeição. Nós é que ainda não conseguimos nos ver assim, perfeitos. Mas Jesus nos ensinou e continua nos ensinando quando Ele nos fala de uma forma bastante enfática: faça brilhar a vossa luz. E esses dizeres estão lá em São Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Jesus nos fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foquemos aqui no sentido de resplandecer a vossa luz. Se temos os mandamentos na nossa consciência e as virtudes em nosso coração, somos constituídos de luz divina. E em Salmos, no Salmo 82, versículo 6, quando os dizeres ali proferidos procuram nos tirar do estado de simplicidade ingênua e de ignorância egoísta, nos instigando a fazer o bem, nós podemos trazer os dizeres do versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Se somos filhos de Deus, temos a centelha divina em nós. Somos deuses enquanto filhos de Deus. Se somos espíritos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, e se temos os seus mandamentos e as virtudes implantadas em nós, então temos o poder divino em nós. Nós somos deuses, filhos do Deus da fonte criadora. Entende? No entanto, em nossa caminhada evolutiva, caímos nas armadilhas das trevas, cujos obstáculos não fomos capazes de vencer. Nos emaranhamos nas imperfeições que dificultam a nossa caminhada evolutiva. E desse modo, envolvidos com as imperfeições, os seres das trevas se aproveitam para nos escravizar. Eles se inserem sorrateiramente nas diversas instituições terrenas a fim de nos ludibriar. É só pararmos para observar os conteúdos produzidos nas diferentes instituições que estamos envolvidos. Se tivermos olhos de ver, veremos o quanto precisamos sair da condição de simples e ignorantes que ainda nos encontramos, mesmo que estejamos já num tempo e espaço de transição, porque ficamos estacionados nas sombras das trevas. Nós estamos estacionados nessa sombra. Por isso, nessa reflexão de hoje, é fundamental compreendermos que fomos criados enquanto espíritos simples e ignorantes e que temos tudo o que precisamos para evoluir dentro de nós. Basta que nos reencontremos. Vamos olhar para dentro de nós, nos reconhecermos como espíritos perfeitos, ou pelo menos em processo de perfeição,
mas que ao cairmos nas armadilhas das imperfeições, nos sujamos e agora é urgente que nos limpemos, procurando acessar o nosso eu divino por meio da prática da lei de amor. Esperamos ter contribuído com a sua reflexão diária. Por divina inspiração, até a próxima.